Estamos iniciando mais um episódio do Certica Talks, o podcast que mostra como as novas tecnologias estão transformando os ministérios públicos. E o tema de agora será a dificuldade de adoção dessas novas tecnologias para resolver os problemas diários dos MPs. Eu recebo aqui mais uma vez o Gustavo de Paula, Country Manager da Certica Brasil, a Natália Fernandes, chefe dos cartórios de primeira e segunda instância do Ministério Público de Tocantins, e o Yuri Gonzalez Araújo, diretor de TI do Ministério Público da Bahia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado, Sabrina. Agora já estamos no boa tarde, né? Começamos no bom dia e agora já estamos no boa tarde. Exatamente, seguindo aí a programação do Enastic, né? Isso. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando para vocês quais as principais causas da resistência que ainda existe com relação à adoção da inteligência artificial no Ministério Público. Boa tarde. Eu creio que uma das principais causas é tanto o excesso de informação, né? Os nossos integrantes como um todo recebem informações de todo tipo, algumas inseguranças quanto a veracidade do que vem, se a IA realmente funciona, os meus dados estão seguros, posso colocar tudo na IA, não posso. E também é um pouco do desconhecimento, é uma mudança cultural, né? Os nossos usuários, nossos integrantes de uma forma geral, eles têm um desconhecimento de como utilizar a IA, o que eu pergunto, como eu pergunto, gera um pouco de insegurança na utilização e também aquela insegurança de a IA vai resolver tudo, a IA vai substituir os nossos integrantes, ela vai fazer o papel do promotor, do analista. Então, do mesmo jeito que a gente tem aí uma ala que acha que resolve tudo, tem também os nossos integrantes mais resistentes que acham que isso pode acabar com o papel do próprio MP de alguma forma. E o que tem sido feito, então, para desmistificar, né, toda essa questão e capacitar esses servidores? Bem, boa tarde, é uma felicidade estar aqui com vocês. E concordo inteiramente com o que a Natália apresentou. Acho que esse excesso de informações, né, causa, de certa forma, uma frustração do nosso usuário. Ele nem bem usa a IA X e a China vai lá e lança um IA Y. Ele, meu Deus, eu me sinto, como o professor Gil falou, um dinossauro. Na verdade não é, ele é muito bom no que ele faz. Então a gente tem que trabalhar com a conscientização desse usuário, né? Entender exatamente qual é o desafio dele, mostrar qual solução tecnológica, se é IA ou se não é IA, vai resolver o problema dele e acalmá-lo. A IA vai chegar para ajudar, a IA não vai substituir o trabalho de ninguém. Gustavo, a Certica trabalha nesse sentido de capacitar membros do Ministério Público e explicar para eles como funciona ali no dia a dia a IA generativa? Sim, Sabrina. Primeiro, boa tarde, pessoal. Um prazer recebê-los aqui, uma felicidade imensa tê-los aqui com a gente. Esse podcast é um projeto muito sonhado e tê-los aqui é um motivo de muita honra, viu, Natália? Obrigado, viu? Então, respondendo a sua pergunta, Sabrina, sim, a gente acredita que a adoção de IA é uma jornada, né? E um dos primeiros passos é a identificação de como ela é aplicada, do porquê ela é aplicada e quais são os resultados esperados com a sua adoção. E uma das fases mais importantes é a desmistificação, né? Como o Yuri falou, como a Natália falou, a gente tem que entender de fato o viés da aplicação dessa IA, qual que é a dor de negócio que ela vai resolver e o processo de adoção disso. Tem um porquê aqui que eu acho bastante interessante, que toda mudança gera um pouco de receio, né? Por mais que seja ali para o bem do servidor, para o bem da instituição, todo mundo fica um pouquinho ali de pé atrás para entender se de fato essa inovação ela vai ser benéfica para o nosso dia a dia.
E como vocês falaram, tem ainda muitos pontos de interrogação que esse servidor, esse cidadão ainda não tem respondido na sua cabeça. E um deles é, eu vou perder ali a minha relevância na instituição para a tecnologia, e a gente quer deixar ali a todo momento? Claro que não. Um dos grandes problemas hoje da justiça brasileira é o volume de processos que tramitam nesse poder dentro da estrutura brasileira, né? Tem um dado que eu gosto muito, é que se a gente parar de gerar processos novos, nenhum processo entrar na justiça hoje, a gente demora de 2 a 4 anos para acabar com essa fila de processos. Hoje um tempo médio de processo no Brasil é de mais ou menos 7 a 8 anos. Então é um tempo muito longo de tramitação, né? Então a gente tem que deixar claro para o usuário que a IA ela não vem para substituí-lo, que ela vem para de fato auxiliá-lo. E das partes mais importantes num projeto de adoção de IA, seja para resolver qualquer um desses problemas, é a adoção. É mostrar para o servidor, para o usuário, para o cidadão do porquê daquele projeto, que é um projeto que vai estar ali para auxiliá-lo a realizar seu trabalho de uma forma melhor, mais eficiente e para produzir mais resultados. Nunca para substituir. Natália, você acha que com a equipe interna e com o apoio dos promotores, que é quem entende do negócio. Então eles que diziam, treinaram a inteligência, quando encontrar uma guia de falecimento, sugiram um arquivamento. Quando encontrar o exame toxicológico, ofereçam a denúncia. Se não encontrar, encaminhe para a delegacia. Então o nosso modelo ele foi treinado por um grupo de promotores, a acurácia validada, e então foi para a produção. É importante que a supervisão humana ocorreu desde o primeiro processo, no momento zero, né, da concepção, do sigilo dos dados, do treinamento, e o juízo de valor ele continua sendo do promotor. A ferramenta apenas ele é um apoio operacional que diz assim, olha, minha sugestão é arquivar, e a gente tem rastreabilidade, indicando por que estamos sugerindo. Nós hoje já cedemos o Ministério, o Fratria, para mais de 11 ministérios públicos, é uma alegria muito grande. Alguns conseguem recepcionar, outros recepcionam a ideia e melhoram, e acho que é esse o espírito, né? Não é uma corrida, é uma colaboração que os ministérios públicos têm que ter entre si, porque, como a Natália falou, a dor do Ministério Público de Tocantins, ela pode ser a mesma dor do Ministério Público da Bahia e vice-versa. E com certeza vai ser, né, Yuri? Com certeza vai ser. A gente está falando de uma justiça brasileira única, com os mesmos desafios, basicamente os mesmos desafios, as mesmas limitações. E quando uma solução é desenvolvida por um determinado MP, quando compartilhada com outros, acho que a gente ganha etapas, né? Ultrapassa etapas de uma forma mais fácil e de uma forma mais efetiva. E pegando um gancho aqui também, que eu estava falando ali, que eu não acredito de forma alguma que a IA vem para substituir o trabalho humano, o Yuri comentou de que em todas as etapas do processo do Fratria, ela é supervisionada pelo ser humano, pelo servidor. Então essa etapa nunca vai deixar de ser necessário ter ali um servidor avaliando e acompanhando o trabalho da ferramenta. Ele só vai conseguir acompanhar mais processos do que ele conseguiria acompanhar de forma autônoma. Então, mais uma vez, a gente está falando aqui do ganho de efetividade, de produtividade do servidor dentro da instituição. Então, desde já, Yuri, parabenizo você por encabeçar essa estrutura dentro do MP da Bahia e o MP da Bahia pela iniciativa e pelo pioneirismo nesse tema no Brasil. Veja que interessante também, só para concluir esse tópico, que nosso promotor e idealizador do projeto, o Dr. Fabrício Paturi, ele diz assim, a IA vai ser utilizada no Ministério Público para humanizar as relações. Veja que legal, porque a gente tira o trabalho repetitivo, né? E as pessoas têm mais tempo para o promotor conversar com o cidadão. Então, a IA humanizar, sim, tá certo. E até a questão da estafa mental, né? Desse servidor ali que passa horas ali lendo. Esse foi o tema do nosso podcast anterior, que foi a Humanidade 5.0, né? Então, a adoção de tecnologia, a gente garante mais efetividade nos trabalhos repetitivos, nos trabalhos operacionais, garantindo o foco ali no cidadão, no ser humano, como centro de todas essas decisões. Agora, como garantir a segurança e a qualidade desses dados finais ali obtidos por IA? A IA ela é baseada em dados, então o primeiro ponto eu acho que é capacitar
quem está na ponta, que é quem insere esses dados, sejam os órgãos externos ao Ministério Público, né, as delegacias, as próprias ações ajuizadas por advogados, a atuação da Defensoria, é todo um ecossistema de justiça que precisa trabalhar de forma conjunta. Então, a acurácia dos dados ofertados pela IA, eles passam primeiro pelo entendimento de todos esses usuários, de todo o ecossistema de justiça, e aí sim a gente vai ter um resultado de IA mais correto, mais fidedigno com o que tem que ser, e claro, sempre vai passar por uma revisão, sempre pelo acompanhamento da pessoa, né? Não tem como dissociar disso. A infraestrutura dos MPs também deve ser adequada, né, para receber essas novas tecnologias? Com certeza. Esse é um ponto muito importante. A inteligência artificial exige uma infraestrutura computacional robusta, GPUs, uma grande capacidade de armazenamento de dados. Os MPs têm estruturas diferentes. Então, nem todo Ministério Público tem um data center, e os que têm também não têm recursos financeiros para investir em uma computação on-premise, que chama, num data center local. Então, o uso de nuvem é algo que é real, né, e bastante factível nesse mundo de inteligência artificial. Nós vimos hoje de manhã na palestra do conselheiro Moacir que o Ministério Público, CNMP, se movimentando para um contrato com um provedor de serviços multi-cloud, porque nem todos têm a mesma estrutura. Então, essa questão de estar atento à infra é bastante importante. Gustavo, como você vê a aplicação da inteligência artificial no Ministério Público nos próximos anos? Acho que são 2 pontos aqui que eu queria ressaltar e fazer um alerta também, tá, Sabrina? Primeiro ponto, já é uma realidade. Então, já é presente. A gente tem que se preocupar agora e não daqui 2 anos, 5 anos, não. Tem que se preocupar hoje. E a gente tem que se preocupar para ter uma estratégia de adoção institucional da IA e não deixar os servidores à vontade para aderirem da forma que eles bem entenderem. Então, isso é super importante. Existe uma diferença muito grande de ferramentas de IA para a pessoa física e para instituições da robustez, né, de um MP, de um Ministério Público. Tá? Então, existe um abismo entre uma solução e a outra. E a instituição ela tem que estar ciente dessas diferenças e os pontos positivos de cada uma delas. Né? Então, vou dar um exemplo aqui muito rápido. Todo mundo conhece o ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial para o usuário final. Né? Então, se eu subo um processo no ChatGPT, eu estou compartilhando esses dados com a internet. Então, eu começo a ter uma série de discussões de proteção de dados, segurança da informação, ética, LGPD e assim por demais. Alucinação, como o Yuri comentou aqui há pouco. Se eu estou falando de um ambiente institucional, com uma estratégia institucional, eu estou consultando uma base de dados determinada. Então eu tenho um perímetro muito bem estabelecido para consultar esses dados. Então os dados estão ali e ficam por ali. Né? Então até a questão de alucinação, que é responder ali e ele me trazer uma resposta que não existe, quando eu tenho esses dados delimitados, isso não acontece. Quando eu pergunto e a ferramenta não tem essa resposta, porque aquela base de dados não me apresenta aquela resposta, ele simplesmente me responde que não sabe. Né? Eu estou tratando aqui processos com dados sigilosos. Então eu tenho como mascarar esses dados para que esses dados não sejam processados pela ferramenta. Então são estratégias que devem ser adotadas agora. Porque a gente vê muito, né? Instituições um pouco receosas e um pouquinho atrasadas na adoção da IA como estratégia institucional, e a gente vê promotores, servidores utilizando ali a IA de pessoa física no seu trabalho institucional. E aí sim existe uma série de brechas de segurança que são levantadas a partir desse ponto. Então por isso que o alerta que eu faço essa discussão ela tem que ser hoje. Não dá para postergá-la para o ano que vem, esperar 2026, daqui 2 anos, enfim, ela tem que acontecer hoje. E se a instituição não tomar a liderança, o usuário vai tomá-la, e aí a gente vai passar por uma série de discussões aí sobre ética, segurança, que são problemas hoje para a instituição dos MPs da justiça em geral. E já existe, né? Já existem consultorias, né? Que a empresa, a instituição pode buscar esse apoio. A própria Certica oferece. Isso. A Certica oferece isso, né? É um dos onde a gente consegue fazer a diferença nas instituições hoje no Brasil, não só de justiça, mas de qualquer segmento no Brasil. Mas o MP da Bahia tem um exemplo muito claro e eficiente
Não foi a CETICA que realizou, mas da aplicação dessa consultoria e da definição dessa estratégia institucional de adoção de IA generativa. Conta pra gente então, Yuri. Vamos lá. A gente tinha uma visão que a IA ia ser uma varinha de condão e que chegar e ia resolver os problemas. Então, cada um queria ter uma IA para chamar de sua. A administração superior entendeu que era o momento de organizar e, através de uma consultoria, nós primeiro identificamos como o Ministério Público quer utilizar a inteligência artificial nas suas atividades. E identificamos que em 2025 nós queremos aumentar, melhorar a produtividade. E ao melhorar a produtividade do trabalho do promotor e do servidor, nós melhoramos o atendimento ao cidadão, que é o objetivo final dos Ministérios Públicos. Então a gente primeiro identificou, queremos aumentar a produtividade. Passo seguinte, quais são os desafios, não problemas, a gente usa os desafios que a IA vai resolver. Então elencamos 15 desafios que a gente costuma chamar de casos de uso. E agora nós estamos ranqueando esses casos de uso de acordo com critérios para o Ministério Público saber qual é o primeiro que vai ser executado, qual é o segundo, se a gente vai desenvolver com a equipe própria, se a gente vai contratar com parceiros, como a CETICA. Então é um trabalho bem legal que a gente está à disposição para compartilhar com outros MPs que queiram conhecer como é que nós fizemos esse trabalho. Muito legal. E você vai compartilhar um desafio também, não é? Aqui no Elastic? Já Sim. pode adiantar para a gente ou ainda não? Vou dar spoiler, podemos sim. A gente... existe um trabalho do promotor de inspeção das unidades prisionais, visitar os presídios, as delegacias, e é feito através de um questionário estruturado. Então, a depender de se tem uma ferramenta, ele pode anotar no caderno e levar para o formulário. Nós, no Ministério Público, desenvolvemos uma aplicação que ela funciona como um intermediário. Então, ele leva um celular, um tablet, e ao invés de registrar em um caderno, ele registra nesse sistema que posteriormente repassa a informação para o CNMP. O nosso desafio é fazer com que a visita, a entrevista não ocorra de forma estruturada. A partir de uma gravação de um vídeo, a partir da gravação de um áudio e de fotos, a inteligência artificial extraia as informações que o formulário precisa e aí você otimiza o tempo e a qualidade dos dados. Olha só. Natália, que habilidades, na sua visão, um profissional que trabalha no Ministério Público precisa ter para adotar essas novas tecnologias? Eu acho que a primeira habilidade é ter disponibilidade. Disponibilidade de conhecer, disponibilidade de estar aberto ao novo e de mudar. Eu acho que não tem mais como a gente exigir ou falar que o profissional precisa saber essa ou aquela tecnologia. Eu acho que precisa mais da disponibilidade, porque a mudança da tecnologia, a mudança dos aplicativos, dos sistemas, dos próprios sistemas, é muito frequente, é muito rápido. A gente não está mais no momento em que a gente faz um curso e a gente vai usar aquilo ali pelos próximos 5 anos. Então, o primeiro ponto é essa disponibilidade, de estar aberto, de procurar conhecer, aprender, se capacitar, porque partindo disso não tem limite ou não tem barreira que ele não possa superar na atuação dentro do Ministério Público. Entender que é para o benefício dele também, enquanto profissional, né? É um diferencial, pois o futuro já é o presente. É isso, já estamos vivendo isso agora. Então, eu gostaria de pedir que cada um dissesse uma mensagem final para quem está nos assistindo sobre essa questão da adoção das novas tecnologias, porque não precisa ter resistência. Não precisa. Começo eu? Sim. Posso começar aqui? Então, pessoal, vamos lá. Eu acho que tem pegando o gancho que a Natália falou, de mudança de paradigmas, né? De estar aberto ao novo. A adoção de inteligência artificial não é mais um projeto de TI. Né? Não é um projeto que o Yuri, como diretor de TI, vai encabeçar, vai mover ali sua equipe como um todo, né? Ali seus servidores, e implementar e vai ter sucesso naquele projeto. Não, se não for um projeto institucional, liderado aqui pelos tomadores de decisão daquela instituição, pelo procurador-geral, pelos procuradores, pelos promotores, por todos os diretores, com certeza não será um projeto de sucesso, não alavancará, né? Porque a gente mexe com o dia a dia da instituição como um todo e a gente passa a lidar com o core do negócio, né? E não simplesmente com o byte, aquele sistema, aquela ferramenta, o RP e por aí vai.
A gente está falando da especificidade do negócio da Justiça brasileira, do Ministério Público. Se a gente não conhecer muito bem esse código do negócio, não adianta, o promotor não vai implementar essa ferramenta ali no dia a dia, né? Então eu deixo aqui, para a gente encerrar, Sabrina, essa visão de alteração, né? de um projeto da área de tecnologia para ser um projeto institucional, e só é possível se a gente tiver um engajamento das lideranças daquela instituição, porque o conhecimento de negócio, como o Yuri muito bem falou, é fundamental para o sucesso, para a adoção e para a continuidade dessas ações. A minha mensagem aqui é de tranquilizar os nossos usuários, né? Os nossos membros, os nossos servidores. A tecnologia vai ajudá-los. A gente sabe que existem perfis mais afetos à tecnologia, outros não tão próximos, mas vai chegar para todos. E a gente trabalha de maneira a entender o momento de cada um e de forma tranquila, de forma segura, mostrando os benefícios, proporcionar a adesão. Então, agradeço muito pela participação aqui, um prazer estar com vocês, com a colega Natália. Muito obrigado. Bom, e a minha mensagem é que, como bem colocou o Yuri, vai chegar, né? Nós todos estamos caminhando para isso, já chegou, na verdade, né? Como nós falamos aqui, a IA já é presente, a tecnologia é uma realidade, nós não voltaremos nisso, mas com o engajamento, com a participação da alta governança, da alta administração do Ministério Público, nós temos aí um caminho a traçar que vai trazer mais qualidade de vida, mais efetividade para a atuação institucional, e isso obviamente vai ser revertido para a nossa sociedade. Então eu acho que a gente está no caminho certo, né, participando desses eventos e tendo aí uma grande adesão da alta administração. Tem sido muito, muito bom. Na Bahia nós tivemos, no MP, no Enachic, que foi no MP nós tivemos, e isso parece que foi introjetado, o CNMP tem fomentado muito isso, então para o MP brasileiro eu vejo que a gente tem traçado um bom caminho na adoção das tecnologias. Isso, só para encerrar aqui, pessoal, eu quero reforçar o papel fundamental e relevante da justiça no Brasil. A gente está falando aqui de uma série de ações que podem ser feitas para melhorar o resultado, aumentar a produtividade, mas a justiça brasileira é um expoente de adoção de tecnologia, de inovação, em comparação com os outros países. Como mensagem final, o que a gente faz aqui, às vezes a gente tem aquela cultura do cachorro vira-lata, né? Que a gente olha muito mais os problemas e não os resultados, as conquistas que a gente já teve aqui num passado não tão próximo aqui, mas só queria deixar isso aqui muito claro. A justiça brasileira é expoente no mundo inteiro de adoção de tecnologia, de digitalização de processos, de tramitação de processos em um sistema único, de adoção de blockchain, e agora vai ser, com toda a certeza do mundo, um expoente na justiça mundial de adoção de IA. E aí, muitos desses projetos que a gente comentou aqui, que foram desenvolvidos pela Certica, a gente já está exportando isso para Peru, para México, para outros países da América Latina, e a gente tem que ter muito orgulho dessa nossa justiça. Bem salientado, hein? E o nosso episódio vai ficando por aqui, agradecendo a participação de vocês mais uma vez e lembrando que teremos mais episódios falando sobre o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho, a padronização dessas aplicações nos ministérios públicos, e a gente conta com vocês para ficar aí conosco. Aê! Que mosca! Chata. Pronto. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Foi excelente. Foi ótimo. Nada que ótimo. um teste antes não resolve. Hã? Nada que um teste antes Não resolva. É isso aí. Vamos tirar uma foto? Vamos. Estamos trancados, hein? Eita! É igual a casa de vidro do BBB. Quebrou a chave? Dudu foi tiro da chave.
que um pé não resolva, né? Casa de vidro no BBB. Deixa eu tentar. Eu sinto que vai dar certo. Uma vez eu fui trancada dentro do banheiro do MP, tivesse que arrumar Sério? uma volta. É minha casa pra saber essas coisas. Gente, se vocês me trazendo um choppzinho daquele ali, eu fico aqui tranquilo. Consegui. Ó, já tava começando a armar meu cinto para trabalhar aqui. Ó, tem que tirar a nossa foto. Ô Gi, Gabi, tira uma foto nossa.